eu sou Ed Van Feu, bem-vindo ao Livros com Bolo. Hoje é dia de leitura e estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 2, A Espada dos Dragões, capítulo 2. Ventos de Inverno. O inverno mudava a rotina de todo mundo. Em Limiar não era comum ter neve, mas o tempo ficava chuvoso e mal-humorado, como um velho ranzinza bater nos outros com sua bengala. O melhor era ficar em casa, aproveitando os recursos acumulados nas outras estações. Mesmo assim, lugares como a Taberna Incandescente continuavam cheios, pois todos procuravam um lugar mais aquecido do que as frias ruas de Limiar. No campo de treinamento Raionor, o grupo de amigos não tinha muito o que fazer. Com os alunos de férias forçadas por causa do tempo, passavam o tempo envolvidos em seus afazeres, quando tinham algum. Joabe, a noviça do templo de todos os deuses de Limiar, passava o tempo lendo seus livros de orações em seu quarto e pouco era vista. Gruf estudava novas magias, pois queria estar melhor preparada quando tivessem que enfrentar um mago louco, um dragão zumbi ou uma invasão de mortos-vivos. Já os outros não sabiam o que fazer. E por isso acabavam a noite jogando cartas, tomando vinho produzido em serenidade e contando causos. Até que um dia, Hit não aguentou mais e disse: "Chega! Não aguento mais ver vocês e essas paredes. Vou para a taberna. Alguém me acompanha?" Hit olhou para Vanna dando seu melhor sorriso sensual, que não foi percebido por ela, que estava confusa com as cartas que pegara naquela rodada. Não sabia jogar, só ganhava roubando ou por sorte. O olhar convite de Hit não foi percebido por Vanna, nem por ninguém, já que os outros murmuraram um não obrigado. Para evitar que a autoestima de Hit fosse afetada, Peter Paul rapidamente se ofereceu para acompanhá-lo. Não aguentava mais perder e não queria ficar pobre. Eles se encaminharam para a porta. "Não vão ser presos", aconselhou Romano, sem tirar os olhos das cartas que tinha. "Não seremos, só vamos tomar uma bebida", respondeu Hit. "Será bom tomar um pouco de ar fresco", disse Peter com um sorriso. O sorriso dele se congelou assim que Hit abriu a porta e um vento frio pra caramba entrou, acompanhado de gotas grossas de chuva. "Esse ar fresco está mais frio do que eu esperava", reclamou Peter. Hit o arrastou. Não queria mesmo ir beber sozinho. A porta se fechou e ficaram na sala apenas Dirk, Romano e Vanna. O clima entre aqueles três parecia normal. Havia cerca de um mês desde que enfrentaram Bauzu e era consideravelmente pouco tempo para curar certas feridas. Porém, era preciso seguir em frente, por mais difícil que fosse. Dirk não conseguia esquecer que, enquanto estava possuído, atacara Vanna e jogara Romano aos inimigos, o que custou ao amigo uma surra violenta. Apesar de precisarem de cuidados médicos, os dois se recuperaram e não pareciam se lembrar disso. No entanto, Dirk ainda tinha pesadelos. Não com o que acontecera, mas com o que poderia ter acontecido se ele não tivesse sido impedido. E, como se não fossem problemas o bastante para sua cabecinha loira, ele ainda se via num dilema. Fora possuído por Bauzu no exato momento em que decidira terminar com Isabelle e assumir um relacionamento com Vanna. E então, então tudo deu errado. E agora ele estava firme no relacionamento com a filha do patriarca e o objeto de seu desejo estava ali, diante dele, jogando cartas. Romano ainda esperava o coração cicatrizar. Depois da última carta que recebera de Madeleine, sua amada e razão de estar buscando honra e riqueza, tudo mudara. Seu mundo literalmente caiu. Tudo em que acreditava, todos os planos, todos os sonhos, viraram fumaça. Mas ele estava de pé, e havia um motivo. E o motivo estava jogando cartas com eles ali na mesa. Vanna estava concentrada em ganhar. Desde a batalha contra o deus que queria trazer os mortos para o mundo dos vivos, seu coração se partira e ela tivera que colar os pedacinhos. Não era segredo para ninguém que ela tinha uma queda por Dirk, desde que se viram pela primeira vez. Também não era segredo que ela e Romano nunca se deram muito bem. Por isso, ela mesma achava inusitado que ela e o guerreiro estivessem trocando beijos às escondidas. Preferiram que ninguém soubesse porque as coisas já eram complicadas demais e não sabiam onde aquilo ia dar. Tudo era muito novo e muito recente e muito estranho. "Bati!" Dirk e Romano viram suas moedas sendo levadas pela morena, que não cabia em si de felicidade. "Ou eu sou muito boa nisso, ou vocês são muito ruins", disse ela diante dos rostos perplexos.
Você sabe que está levando o dinheiro que foi ganho com o nosso sangue e suor, não sabe? Argumentou Romano com ar dramático. Nem vem que não tem, Romano, não vou devolver. O dobro ou nada. Dirk colocou mais moedas na mesa. Era essa a hora em que Romano pularia fora, mas levou apenas 5 segundos para que ele lembrasse que não havia mais motivos para guardar cada tostão que ganhasse. Colocou mais moedas na mesa. Horas depois, Hit e Peter chegaram bêbados. Abriram a porta com estardalhaço e acordaram os 3 que dormiam em cima da mesa. Romano levantou a cabeça com uma carta colada na cara. Van e Dirk derrubaram uma garrafa e uns copos com susto. Vocês ainda estão aqui? Perguntou Hit, meio grogue. Onde você queria que nós estivéssemos? Respondeu Dirk. Hit riu. Na verdade, ele gargalhou. Quase chorou de rir, enquanto repetia o que não era exatamente uma piada. Subiu trocando as pernas e ainda rindo. Peter Paul não parecia tão animado. Você não bebeu? Perguntou Vanna. Bebi, mas não tanto quanto ele. Ouviram mais gargalhadas no andar de cima, todas de Hit. Eu queria ser feliz assim, disse Vanna. É só beber mais. E Romano empurrou um copo para ela. Para mim chega, vou dormir. Obrigada por serem ótimos parceiros de mesa. Ivana foi embora carregando o dinheiro que ganhou dos amigos. Para mim chega, vou dormir. Obrigada por serem ótimos parceiros de mesa. Ivana foi embora carregando o dinheiro que ganhou dos amigos. Logo depois, os outros a seguiram. Mas Peter lembrou de dar uma notícia. Tinha um sujeito na taberna procurando por nós. Romano e Dirk se viraram, levemente preocupados. Certos vilões ainda podiam voltar. Quem? Um elfo. Acho que era um elfo. Sim, tenho certeza, era um elfo. Os 2 amigos relaxaram. Não tinham problemas com elfos. Até agora. E o que ele queria? Queria nossa ajuda para não sei o quê. Eu disse que poderia procurar por vocês amanhã. O amanhã chegou cedo demais. Acordaram com alguém dando batidas firmes e quase histéricas na porta. Foi Dirk quem desceu primeiro, ainda descabelado, e abriu a porta antes que esta viesse abaixo. Um sujeito de manto entrou, escapando do vento frio naquela manhã cinzenta de inverno. Romano, Van e Peter Paul desciam as escadas. Estou batendo nessa porta há 10 minutos, reclamou o rapaz, retirando o manto e revelando orelhas pontudas e um longo cabelo liso e loiro. Calma, amigo, a porta não lhe fez nada, disse Dirk, tentando acalmar o estranho. Os outros se aproximaram, sonolentos, descabelados e confusos. Quem diabos é você e por que está na minha casa a essa hora da manhã? Perguntou Romano. O elfo, elegantemente vestido e de porte altivo, o olhou com certo desprezo. Só há vocês aqui? Ouvi dizer que tinham uma elfa. Ah, é esse o cara da taberna de ontem, lembrou Peter. Romano e Dirk demoraram alguns segundos para se lembrar do que se tratava. Nós temos uma elfa, falou Vanna, e então gritou a plenos pulmões o nome de Gruff. A elfa apareceu na escada enrolada em uma coberta de lã de ovelha. O que é? Gritou de volta. Tem um primo seu aqui, vem atender. Gruff desceu desconfiada e curiosa. Chegou perto e olhou o estranho. Eu nunca vi esse camarada na minha vida. Botem ele para fora. E diante dessa recepção familiar e calorosa, o elfo resolveu se apresentar. Meu nome é Gauricus Cladar Abnai, e eu gostaria de contratar os seus serviços. De onde veio isso? O elfo parou de falar e viu o humano à sua frente retirar uma carta que estava colada na roupa da mulher descabelada. E isto? E ele tirou outra carta do meio do cabelo dela. Não sei de onde veio isso, disse Vanna. Você estava roubando? Eu? Quero meu dinheiro de volta. De jeito nenhum. E enquanto os dois discutiam, Gruff se virou para o elfo e fez a pergunta que realmente importava. Você paga? O elfo olhou com desapontamento aquele cenário de caos, aquelas pessoas desarrumadas, desarvoradas e descabeladas, e ficou imaginando que o mais sensato seria sair dali imediatamente. Ele respirou fundo. Pago sim, respondeu finalmente. Eu pago para ver. O visitante fora deixado na sala enquanto o grupo se tornava apresentável. Preferiam que ele voltasse mais tarde, mas ele parecia ter pressa. Quando desceram, pareciam um pouco melhores. Tomaram o café da manhã e convidaram o estranho para acompanhá-los. Este recusou polidamente, querendo ir direto aos negócios. Pois bem, em que podemos ajudá-lo, senhor? Perguntou o romano, a voz ainda rouca. Gauricus Cladar Abheim. Temos um elfo desaparecido. O nome dele é Varian. E segui suas pistas até um cascalho em ruínas no meio da floresta. O pequeno grupo se entreolhou. Ouvi dizer que vocês possuem alguma experiência naquelas ruínas. Preciso de ajuda para encontrá-lo. Então, o que me dizem? Pode nos dar um minuto?
Senhor Gáuricos, pediu Romano. Enquanto o elfo esperava na sala de entrada, os outros discutiam na cozinha. Não deveríamos voltar lá, é o território de Noaçã, disse Dirk. Mas nós já conhecemos Noaçã e ele nos conhece, argumentou Vanna. E não vamos lá saquear nada, vamos procurar uma pessoa. É um elfo, devemos ir procurá-lo, apoiou Gruff. Não deveríamos perguntar para Joab Hitch? Peter não queria passar por cima de ninguém. Não, temos que decidir agora ou ele vai procurar outros, respondeu Romano. Pouco depois, eles voltaram, ignorando que o elfo ouvira toda a discussão. Que bom que vão aceitar o trabalho, respondeu ele sem sorrir. Sim, nós vamos. Nos dê alguns minutos para chamar os outros e nos prepararmos e partiremos imediatamente. Joabe não gostou de ser acordada, mas achou interessante ir com o grupo. Hitch estava com uma ressaca terrível, mas não ia ficar para trás. E assim, em pouco menos de meia hora, estavam todos prontos para acompanhar o elfo Gáuricos de volta às ruínas assombradas, as verdadeiras. E até o próximo capítulo.